Olá pessoal, quem fala é o professor Newton e nesta videoaula de hoje aprenderemos a trabalhar com mapas de Carnot, buscando a simplificação de circuitos digitais. E como conteúdo dessa primeira parte, eu desejo que você entenda, primeiro, né, quais são as propriedades que podem ser usadas da álgebra de Boole e devem ser respeitadas para viabilizar a construção de um mapa que possa ser utilizado graficamente na simplificação de circuitos. Quem desenvolveu o conceito destes mapas? E então nós vamos começar com funções de duas variáveis e trabalhar alguns exercícios de fixação em cima dessas funções de duas variáveis até chegar no conceito do que são min-termos, ou os termos que melhor simplificam um circuito graficamente utilizando mapas, neste caso mapas de Carnot. Então, consequente da álgebra de Boole, né, nós aprendemos aí ao longo do século XX, né, a humanidade aprendeu ao longo do século XX, como trabalhar, né, com expressões lógicas e simplificar elas, né, usando as propriedades algébricas. Só que com o início do desenvolvimento de computadores, que tivemos principalmente como esforço de guerra na Segunda Guerra Mundial, né, e um exemplo está aqui, né, esse computador aí enorme, né, chamado Harvard Mark I, desenvolvido na Universidade de Harvard em parceria com a IBM, né, e operado pelo pessoal da Marinha nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, né, com lógica de relés na época. Surge então a necessidade da gente conseguir simplificar expressões booleanas de uma forma mais rápida, né, e de uma forma que independe de quem está né, mexendo na expressão booleana. Porque se a pessoa que está trabalhando na expressão booleana tem mais habilidade algébrica, vai chegar numa certa expressão simplificadora. Outra pode chegar num outro resultado. Né? Então, será que, do ponto de vista de engenharia, a gente consegue, né, criar um mecanismo que independa, né, dessa habilidade algébrica, né, para poder fazer as simplificações? Né? Então, essa questão básica que está por trás dos mapas que foram criados e que nós vamos aprender a utilizar. E nós temos no desenvolvimento dos mapas esses dois atores, né? Essa pessoa que está mais à esquerda, o Edward Veitch, ela atuou, né, principalmente na Segunda Guerra Mundial como militar, ele era um técnico em eletrônica, né? E depois então ele se formou em física e se tornou um cientista, né, na área da computação. E ele atuou aí em vários projetos. Um dos projetos, inclusive, que existe o reconhecimento, né, do líder do projeto, que foi Oppenheim, foi no desenvolvimento da bomba atômica. Né? E um outro projeto interessante foi do Harvard Mark I, que nós vimos no slide anterior. Né? Então, ele que criou aí inicialmente a ideia de mapas, né, que pudessem ajudar na simplificação. E um outro é, ator, né, que nós temos aqui à direita, foi o Maurice Carnot. Né? Ele foi um engenheiro de telecomunicações. Né? Ele viveu, né, depois da época aí do Edward Veitch e ele melhorou, né, o desenvolvimento do mapa proposto pelo Veitch. Né? Então, a gente costuma chamar de mapas de Veitch-Carnot, né? Ou simplesmente, isso é conhecido na engenharia, né? Talvez
mas pelo fato do Carnot ser engenheiro também, ter sido engenheiro também, como mapas de Carnot. Tá? Então, o mapa de Carnot ele teve o desenvolvimento inicial pelo Veit, em 52, né, sendo aperfeiçoado aí pelo Maurice Carnot. Né? E o nome mapa, na verdade, ele vem porque eu consigo sair da minha expressão booleana, né, e ir para o mapa de Carnot e voltar do mapa de Carnot para a minha expressão booleana. Né? A gente diz, nesse caso, que eu tenho uma relação biunívoca, né, entre a função e esse método gráfico. Daí o nome mapa. Né? Ele mapeia a função, né, tanto na ida como na volta. Né? Com o objetivo, então, de simplificar, né, uma equação lógica aí, né, de uma maneira mais rápida, mais eficiente que se utilizar a álgebra booleana. Tá? Na prática, a gente vai ver que a gente usa mapas de Carnot da forma simples para funções de até 4 variáveis, né, o método gráfico. Para funções de 4 ou mais variáveis, a gente vai introduzir uma outra técnica que não é comum na literatura, que são mapas de Carnot com variável interna. Tá? Isso, em tese, deixa sem limite, né, a quantidade de variáveis que a gente pode tratar, mas, normalmente, depois de 8 variáveis, a gente recorre a métodos puramente computacionais. Né? O grande problema do método puramente computacional, como a gente vai ver nos exemplos, é que eles deixam de dar uma visibilidade sobre o que está acontecendo no circuito, em termos de problemas eletrônicos que a gente consegue visualizar rapidamente usando o mapa. Então nós vamos ver, né, que os mapas de Carnot eles são desenvolvidos de acordo com o número de variáveis da expressão lógica. Né? Essa expressão tem 2 variáveis, a tabela verdade tem 4 linhas, e nós vamos ver que nós temos um mapa, né, para resolver isso, que é um mapa de 2 variáveis com 4 células aqui no mapa. Tá? Da mesma forma, uma função com 3 variáveis tem 8 linhas na tabela, e o mapa vai ter 8 células. E se a gente for para o mapa de 4 variáveis, eu vou ter 16 linhas na tabela verdade e 16 células no mapa de Carnot. Né? Tudo para garantir esse relacionamento biunívoco entre as entidades aqui. Em uma série de simplificações realizadas com a álgebra de Boole, observou-se que a função, ou a propriedade da álgebra de Boole que mais é utilizada nas simplificações é esta que relaciona uma variável com a sua variável negada e que isso conduz a 1. Né? E, então, se eu tomar uma função f, né, que vai ser uma função de um certo número de variáveis, e eu conseguir isolar, né, uma delas, né, tendo a e a barra, e identificar o restante de uma função, né, que vai estar aqui compondo o E com o A e o E com o A barra, né, de uma forma reduzida pode ser escrito dessa forma, eu poderei colocar, né, o G em evidência e obter o A ou a barra dessa evidência, que dessa propriedade simplificadora vai me dar simplesmente o G. Então, se você observar, o A, né, ele participava aqui da função f, e a equivalência do f com o g obtido, eu consegui eliminar a variável a dessa função. E, portanto, realizei a simplificação desta função. Tá, então, em um mapa,
né? Nós vamos trabalhar com células, né? Lembrando que a célula é um pouco diferente da célula de biologia, né, que a gente tem em mente. A célula que a gente vai trabalhar é uma célula quadrada, né, de tal sorte que as células que são adjacentes, né, lembrando que o conceito de adjacência aqui é ter pelo menos um lado em comum, né, no mapa representem, né, duas subfunções que vão respeitar aquela propriedade simplificadora, ou seja, eu vou poder fazer um rabisco e identificar o endereço comum, né, dessas duas células, que é o G, né, como sendo a simplificação do AG com o A barra G, que nós vimos no slide anterior. Então, para o estudo dos mapas, nós vamos tomar a função booleana que a gente deseja simplificar. Tá? Essa função eu posso enxergar o comportamento dela através da tabela verdade e então efetuar a marcação no mapa de Carnot para tratar da simplificação da função. Tá? Ou ainda, nós vamos ver nos exemplos a seguir que da função booleana é possível efetuar a marcação diretamente nos mapas de Carnot e tratar a simplificação nos mapas, obtendo um resultado desejável. É possível demonstrar para uma função de duas variáveis que ela, qualquer que ela seja, que ela vai ser sempre uma OR, né, de subfunções que estão aqui relacionadas. Essas quatro funções que estão aqui relacionadas. Né? Um exemplo qualquer que eu tomei, o AB ou B barra, repara que o B barra eu posso desenvolver com A ou A barra, obtendo finalmente o termo AB, o AB barra e o A barra B. Né? Esses três termos fazem parte desse conjunto de quatro funções que eu acabei de comentar. Né? E, portanto, se eu conseguir um mapa em que eu represente essas quatro subfunções componentes, eu vou ser capaz de representar qualquer função de duas variáveis da álgebra de Boole e realizar, então, com esse mapa, né, a marcação de uma função booleana de duas variáveis e operar a simplificação desde que obedeça àquela propriedade simplificadora que nós vimos anteriormente. Então, essa é a proposta de um mapa de Carnot com duas variáveis. Observe que eu tenho aquelas quatro subfunções alocadas dentro do mapa. E o objetivo inicial é que as células que forem adjacentes, vamos tomar como exemplo essa célula AB' com essa célula adjacente abaixo AB, eu posso colocar o termo A em evidência, obtendo o B ou B barra, que é o 1, e isso vai significar no mapa fazer um rabisco que indique esse agrupamento e olhar para o endereço comum, né, desse rabisco, que nesse caso será o A. E, portanto, o resultado desse agrupamento e dessa simplificação. Tá? O mesmo acontece com quaisquer outros dois pares adjacentes que você examine nesse mapa. Uma segunda questão relevante, importante, é que as células que não são adjacentes, um exemplo está aqui, o A barra, B barra com o AB, não respeitam aquela propriedade simplificadora, tá? O que é importante num mapa de Carnot. E, por simplicidade, quando desenhamos um mapa de Carnot com as duas variáveis A e B, né,
Você lembra no slide anterior que aqui eu escrevia também o A barra, né? Eu não preciso escrever esse A barra em todo o mapa que eu precisar trabalhar duas variáveis A e B. Simplesmente porque eu vou observar aqui à direita desse traço vertical o A, então à esquerda eu só posso ter o A barra, né? Assim como se eu olhar para o B aqui, né, acima desse traço horizontal, eu só posso ter o B barra. Então vamos pegar esse primeiro exemplo, né? É uma função de duas variáveis que tem três componentes aqui, né? Então eu vou representar essa função, né, através de um mapa de duas variáveis, né, que eu vou rabiscar, né, que células que essa função contém, né, dentro desse mapa aqui. Por isso que eu deixo o interior do mapa sem nada. E para a gente começar, então, dessa função eu posso levantar a árvore de prioridade, e da árvore de prioridade eu posso ir operando com as diversas combinações de A e B para chegar na tabela verdade da função, né, que tem essas 4 linhas. E repare então, né, que esse primeiro 1, né, que está identificado na primeira linha da tabela verdade, ela ocorre quando o A é 0 ou o B é 0. Né? Quando o A é 0, né, ou quando o A está barrado e quando o B está barrado, corresponde a essa posição aqui no mapa. Da mesma forma, observe que a segunda linha ela possui um A0 e um B1. O A barra ou o A0 e o B em 1, conduzindo a essa célula que vai estar na intersecção dos endereços e, portanto, está achurado em amarelo. E a terceira linha da tabela que produz esse 1, né, eu vou operar da mesma forma, tomar a situação em que temos o A, em que eu tenho o B barra, e a intersecção vai me dar a posição desse 1 ou dessa célula 1. Né? E está, então, aqui constituído por esses 3 uns a representação dessa função booleana. Resta agora verificar quais são os agrupamentos que eu posso fazer das diversas células adjacentes que contêm o 1, de sorte a realizar as simplificações. Eu normalmente, uma dica aqui, eu começo a trabalhar pelas células que contêm 1 e que estão mais distantes umas das outras. No caso deste mapa em questão, eu começaria por essa célula aqui de baixo ou por essa célula aqui de cima à direita. Então, se eu começar por essa célula 1, que está à direita na parte superior, eu posso identificar que tem uma célula à esquerda na parte superior, com 1 também, de sorte que eu posso identificar o agrupamento das duas como sendo um agrupamento simplificador, que eu coloquei na cor azul. E eu também, olhando para esta célula com 1 abaixo e à esquerda, vou poder identificar com essa célula que está acima dela duas células adjacentes e, portanto, eu vou rabiscar aqui um outro agrupamento simplificador. Esse primeiro agrupamento azul que identificamos, ele possui um endereço comum, que é comum para as duas células, tá? E que não pode ser o A, pois só a primeira célula conteria o endereço A, a célula aqui da direita, e não pode
ser a célula da esquerda, pois ela conteria o endereço A barra. Tá? Também não pode ser o endereço B, pois nenhuma delas conteria o endereço B. E se eu olhar o endereço B barra, ele é comum tanto para a primeira célula como para a segunda célula. E vai ser então o endereço do nosso agrupamento. Se eu continuar agora para o agrupamento em vermelho e proceder da mesma forma, eu vou identificar que o A barra é o endereço comum desse agrupamento que contém essas duas células com 1. E eu identifico esse endereço aqui. E os dois agrupamentos aqui identificados como B barra e o A barra, né, vão compor a função simplificada, que é a barra ou B barra, a função simplificada dessa função original. Vamos resolver novamente esse exercício 1, só que agora sem passar pela etapa da tabela verdade. Então, simplesmente eu tenho a função e quero marcar ela diretamente no mapa de Carnot. É um mapa de Carnot de duas variáveis. Então, repara que o primeiro agrupamento, né, que eu sublinhei, ele é o A barra, B barra. Se eu for olhar o endereço A barra e B barra, corresponde a essa célula aqui. Já o segundo agrupamento é o A barra B. A barra corresponde a essas duas células aqui e o B vai me dar então o endereço comum, que é essa célula. E o AB barra corresponde, né, inicialmente o A, esses dois endereços, e o B barra me gera essa célula aqui em comum. Tá? Tá aí montado então o mapa de Carnot com as três. E depois de marcar os agrupamentos simplificadores diretamente, né, o resultado naturalmente se mantém o mesmo, o A barra ou o B barra que obtivemos aqui. Tá? E eu posso fazer um exercício agora, ao invés de trabalhar esta função graficamente no mapa de Carnot, como seria eu trabalhar ela algebricamente? A primeira passagem algébrica que eu faria, e isso depende naturalmente do treino de cada um, eu usaria a propriedade da idempotência para repetir esse primeiro termo aqui. Já na segunda passagem, eu só reorganizaria esses termos de tal sorte que o primeiro termo A barra B barra apareceria na primeira posição e o segundo termo A barra B barra apareceria na terceira posição. E então, observando os dois primeiros termos, eu colocaria o A barra em evidência e eu obterei dentro dos parênteses o B barra ou B. E para os dois últimos termos, eu colocaria o B barra em evidência, conseguindo A barra ou A dentro do parênteses. Dentro de cada um dos parênteses, eu vou ter a função simplificadora B barra ou B, que é 1, A barra ou A, que é 1, e esse primeiro termo, eu identifico o elemento neutro da função E, que é o 1, e eu vou ter somente o A barra. E no segundo termo, de forma análoga, eu vou ter somente o B barra, conduzindo a função simplificada. Né? E nesse ponto podemos parar e olhar o que foi mais vantajoso fazer. Realizar a simplificação gráficas através de rabiscos e com os endereços comuns, ou trabalhar com essa simplificação de uma forma algébrica. Parece aqui que o método gráfico, desenvolvido pelo Veitch e pelo Carnot, é muito mais interessante do que trabalhar essa simplificação
de uma maneira algébrica. Vamos verificar um outro exemplo agora. Essa função de duas variáveis, o a e o a barra b. Tá? Eu não quero perder tempo, eu posso, mas não quero perder tempo desenvolvendo agora a tabela verdade. Eu quero simplesmente marcar essa função no mapa. E o que a gente verifica então? O a corresponde a essas duas células aqui. Essas duas células têm o endereço A, portanto, para eu marcar esse termo aqui, eu preciso marcar essas duas células no mapa, porque as duas contêm endereço A. E o A barra B, o A barra corresponde a essas duas células, e o B gera essa intersecção aqui somente com essa célula. E, portanto, eu componho um mapa de Carnot com essas três células que agora eu posso agrupar e simplificar. Olhando essa célula mais distante à direita e em cima, um agrupamento simplificador que a gente pode fazer com a célula de baixo, gerando esse agrupamento na cor vermelha. E olhando essa célula que está aqui à esquerda abaixo, eu posso de novo gerar um agrupamento simplificador com a célula que está à direita. Repara que uma mesma célula, como essa aqui que está à direita e embaixo, ela pode servir, não tem problema nenhum, para dois agrupamentos diferentes, desde que ela facilite a simplificação. E neste ponto, em que já identificamos o agrupamento simplificador vermelho e o azul, resta identificar o endereço comum de cada um. Para o vermelho, já sabemos que o endereço comum é o A. E para o azul, está evidente que o endereço comum dessas duas células que compõem este agrupamento azul também é o B. O B marcado aqui. E os dois agrupamentos, vermelho e azul, compõem ou geram a função simplificada da função de origem. E agora vamos ver um terceiro exemplo. Um terceiro exemplo também marcando diretamente. Esse terceiro exemplo, por acaso, tem três termos. Se eu marcar o primeiro termo, eu preciso marcar todas que têm o endereço A, que são essas duas células identificadas aqui. Eu vou marcar o segundo termo, que é a que tem endereço A barra e B. Portanto, essa célula que eu pintei de verde aqui, o 1, como está aqui. E o B barra, que corresponde a essas duas células que estão aqui. Como uma já estava pintada de amarelo, eu nem me preocupei. Eu só coloquei a outra célula no mapa. O intuito agora é procurar os agrupamentos simplificadores que a gente pode fazer. Então, para a simplificação, se olharmos este 1 que está abaixo e à direita, eu tenho duas células que contêm 1 e que são adjacentes. A que está à esquerda dessa célula abaixo e à direita e a que está logo acima. O que poderia gerar dois agrupamentos simplificadores aqui. E se eu olhar essa célula que está acima e à esquerda, eu da mesma forma vou identificar mais dois agrupamentos simplificadores aqui. Portanto, eu tenho 4 agrupamentos simplificadores. Se eu simplesmente olhar dois dos agrupamentos, eu posso identificar os dois agrupamentos que estão na vertical, correspondendo a esse agrupamento vermelho e esse agrupamento que está em azul. O agrupamento que está em vermelho, ele tem um endereço comum para as duas células, que é o A. E esse agrupamento que está em azul tem um endereço comum para as duas células, que é o A barra. Eu observo que os dois agrupamentos
assim obtidos, o vermelho e o azul, eles são agrupamentos que têm esses dois lados adjacentes, eles são adjacentes. E se você observar o endereço comum de cada um, o A e o A barra, eu consigo identificar novamente a propriedade simplificadora, simplesmente pelo motivo de que os dois agrupamentos estão adjacentes. E eu vou poder identificar novamente o A com o A barra, que vai me gerar o 1. E o 1, ele corresponde a esse agrupamento maior obtido dos dois agrupamentos menores, vermelho e azul, um agrupamento com 4 células, portanto, e que melhor simplifica o circuito do que os agrupamentos menores. Esse agrupamento, então, com as 4 células assim identificadas, a gente chama de mintermo. É o melhor agrupamento, o agrupamento que mais simplifica. E a nossa busca daqui para frente nos mapas de Carnot não vão ser simplesmente por agrupamentos simplificadores, mas os agrupamentos que melhor simplificam, que são os mintermos, e que eles, via de regra, vão aparecer nos mapas identificando 2 células, identificando 4 células, identificando 8 células, identificando 16 células. Então, terminamos essa videoaula com a primeira parte do estudo de mapas de Carnot, deixando aqui para você alguns exercícios. Esses 3 exercícios para que você pratique os seus conhecimentos adquiridos. Muito obrigado pela participação na sua videoaula de hoje, pela sua atenção. Eu espero que ela tenha sido elucidadora a você e nós nos vemos na próxima videoaula. Um grande abraço.